Olá pessoal, eu estou aqui nesse vídeo para falar da funcionalidade dos dons ministeriais nesses dias, nos dias atuais. No livro de Efésios, capítulo 4, verso 11, diz assim: e por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Quais foram esses dons? Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com a finalidade do aperfeiçoamento dos santos, né? Então vejam bem, queridos, nesse vídeo rápido, eu quero dizer para vocês que nós temos aqui 5 ministérios: apóstolo, profeta, evangelista, pastores e mestres. 5 ministérios. Esses 5 ministérios eu dividiria da seguinte forma: dois desses ministérios lidam com o passado das pessoas, e 3 desses ministérios lidam com o futuro. Ou seja, o evangelista e o pastor lidam com o passado, enquanto o apóstolo, profeta e mestre lidam diretamente com o futuro. O evangelista é aquele que tira você de um lugar, tira as pessoas de um lugar, e o pastor é aquele que cura você daquilo que você trouxe daquele lugar. Ou seja, esses 2 ministérios, o do pastor e o do evangelista, eles estão sempre lidando com o passado das pessoas, eles estão sempre lidando com problemas do povo, não é? E quando a igreja ela é definida somente com esses 2 ministérios, vai viver sempre voltada ao passado. Por isto, a necessidade de nós entendermos que a igreja precisa caminhar nos 5 ministérios. A igreja precisa caminhar na operação desses 5 ministérios, porque Jesus deu não só 2 ministérios para a igreja, deu 5 ministérios como dons e capacitação para aqueles que são chamados para estarem à frente nesses ministérios. Então a gente precisa entender essa verdade, né? E até porque hoje, mais do que nunca, a igreja precisa ser profética. Nós estamos vivendo o quê? Um tempo onde as pessoas estão vivendo sem uma identidade. E muitas vezes nós pensamos em crescer. Não está errado em pensar em crescer, fazer 3, 4 cultos, 5, ter uma igreja grande, imensa para muitas pessoas. Não está errado o pensamento. Mas esse pensamento precisa ser estabelecido também com esses outros 3 ministérios que vão estar lidando exatamente com o futuro. Por quê? Porque muitas vezes se enche a igreja está cheia de pessoas, mas elas não sabem a sua identidade. Por quê? Porque elas não foram ativadas no destino. Porque faltou o apóstolo, faltou o mestre, faltou o profeta para ativar. Porque o profeta identifica, o mestre equipa e o apóstolo envia, né? Enquanto que o evangelista, ele está tirando você de um passado, e o pastor está curando as feridas desse passado. Então nós precisamos desses 5 ministérios integrados para que tenhamos uma igreja equilibrada, não é? Uma igreja equilibrada. Os 5 dedos das mãos trabalhando em conjunto tem mais agilidade, não é? Enquanto que se você coloca apenas 2 dedos para trabalhar, fica meio difícil, fica meio desequilibrado, fica ruim. Mas quando os cinco dedos trabalhando em conjunto, você tem mais agilidade para fazer e para trabalhar. Quando eu falo disso, eu olho para Moisés, e vou já te mostrar aqui na Bíblia Sagrada, no texto no texto aqui que está exatamente no livro de Êxodo capítulo 32, no verso 9 e 10, diz assim: disse o Senhor a Moisés: tenho visto este povo, e eis que esse povo é de dura cerviz. Agora, pois, deixa-me para que acenda contra eles o meu furor, e eu os consuma, e de ti farei uma grande nação.
De ti farei uma grande nação. Presta bem atenção no que o Senhor está falando para Moisés aqui. Moisés está dizendo que ia eliminar aquele povo, porque aquele povo era de dura cerviz. E agora o Senhor está entregando algo para Moisés: eu farei de ti uma grande nação. Moisés não entendeu. Moisés continuou vivendo melhor dizendo, se estabelecendo nesses dois ministérios, que é o pastoral e o evangelístico. E Moisés, no verso 11, ele intercede. Porém Moisés suplicou ao Senhor seu Deus e disse: por que se acende, Senhor, a tua ira contra este povo que tiraste da terra do Egito, e com grande fortaleza e poderosa mão? Então o Senhor intercede pelo povo, ao ponto de Moisés chegar e dizer: então, Senhor, se tu não fores comigo, risca meu nome do teu livro. Enfim, o Senhor, ele tem aquela discordância com o Senhor. Mas quando nós vemos, queridos, algo aqui muito interessante, é que Moisés insiste em lidar com aquilo que já havia sido reprovado por Deus, não é? E Moisés termina sendo reprovado tanto pelo povo a quem Deus já tinha reprovado, como por Deus. Ele reprova Deus no seu ministério. Por que o Senhor diz para Moisés: basta, chegou aqui o fim do teu ministério, eu vou te recolher e vou colocar um sucessor no teu lugar? Por quê? Porque Moisés não entendeu o profético de Deus. Olha só, havia uma palavra para Moisés, dizendo: de ti farei uma grande nação. Olha, foi o que o Senhor diz no texto 32, verso 10. No verso 34 de Deuteronômio, diz assim: nunca mais se levantou em Israel profeta algum como Moisés, com quem o Senhor houvesse tratado face a face. O chamado de Moisés era um chamado profético. Porém, Moisés insiste em ser pastor daquele povo no deserto. Moisés é reprovado pelo povo. Moisés estava tratando apenas do passado daquele povo. Moisés não consegue levar esse povo a um destino. Por quê? Porque Moisés tinha um pensamento pastoral, de cuidar das feridas do povo. Ele chega a um ponto de Jetro aconselhar: olha, tu vai terminar morrendo, as tuas forças vão embora, porque tu não pode estar julgando esse povo. Ele estava ali julgando o povo, as contendas, as brigas, as confusões do povo, o passado do povo influenciando ali naquele presente, de forma tal que o povo não conseguia sair do deserto. Ou seja, a igreja pastoral, a igreja que é somente pastoral, ela vai viver um ciclo vicioso, que é exatamente esse povo no deserto andando em círculo. Por quê? Porque ali Moisés apenas estava tratando do passado do povo, porque ali naquele momento Moisés só trata das feridas do povo e esquece de preparar este povo para o profético de Deus. O profético onde ele estava estabelecido, em Canaã. Porque o propósito de Deus ao tirar Moisés do Egito ali com aquele povo, era para levá-lo até Canaã. Veja que aqui diz que não se levantou em Israel profeta algum, que nem Moisés. Diz depois da morte de Moisés. Mas Moisés não exerceu esse ministério profético na íntegra, ou na integralidade que Deus queria. Moisés perde a paciência com o povo, então Deus o reprova ali naquele chamado. Exatamente, porque ele não chegou a desenvolver esse ministério profético. Vejam que Moisés, antes de morrer, ele impõe as mãos sobre Josué, e Josué fica cheio do espírito de sabedoria. Moisés ativa em Josué aquilo que estava parado nele, que é o ministério profético. Josué
Josué tem uma visão apostólica e profética. Então, veja bem, Josué tira o povo, aliás, Moisés tira o povo do Egito, pastoreia este povo no deserto, mas quem vai levar este povo para o futuro é Josué. Quem vai levar este povo para uma terra que mana leite e mel é Josué. Josué então é profético. Josué então ele tem uma unção profética na vida dele. Para o quê? Para fazer com que o povo tenha um destino, para fazer com que o povo tenha uma identidade, um propósito. Nada contra o ministério pastoral, pelo contrário, a igreja ela precisa ser pastoral. Nada contra o ministério evangelístico, pelo contrário, a igreja precisa ser evangelista. Só que a igreja não pode trabalhar com esses dois ministérios somente. Ela precisa trabalhar com esses 5 ministérios, equipando-a. Ela precisa trabalhar com esses 5 ministérios ativo para que esses 2 ministérios falados, de evangelista e de pastor, venham cuidar do passado do povo, mas que tenha 3 ministérios cuidando de um futuro do povo, para que o povo saiba aonde quer que chegar, para que se crie identidade, para que se tenha identidade. Não adianta somente encher a igreja sem que as pessoas saibam para onde estão indo, qual é o seu destino. Então eu deixo essa palavra para todos nós nesse dia como meditação. E muito mais disso a gente fala no nosso seminário de escola de ministério. Deus abençoe, até o próximo vídeo.